Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol brasileiro na Europa, né? Aqui que a gente comenta sobre a performance dos jogadores brasileiros na Europa. E eu tô aqui de novo, sou o Bob, tô de novo com meu amigo Matheus Palmieri. A gente tava aqui semana passada, montaram aqui uma bancada só com uma dupla, né? A gente tava acostumado nos últimos dias a ter uns trios por aqui. E aí montaram essa dupla, eu acho que deu certo, até por isso convidaram a gente novamente. Mas eu acho que foi um pouco sacanagem também, né, do pessoal colocar aqui, porque a gente ficou semana passada falando de Vasco, não sei o quê, e aí o Vascudo ontem, mais um vexame. Normal, né? Infelizmente acaba que é normal. Fala, galera, tudo bem? Mas é também aquilo do chinelo da rapaziada, né? A galera que vem pra cá, somado ao vexame do Vasco e também porque a gente falou de Euro, então a gente já vai numa batida só e vamos que vamos. É melhor que hoje a gente não fala de Vasco, a gente fala de Euro. A gente fala um pouquinho de mercado da bola lá pro final também, mas vamos deixar o Vasco pra semana que vem. Acho que deu azar colocar dois Vascaínos. Deu azar. Até que ganhou, né, no fim de semana. Sei lá, vamos falar de Euro, vamos falar de Euro. A Euro começou, tem alguns grupos que já tiveram até os jogos. A Euro tá na segunda rodada, né? Tem alguns grupos que já tiveram os jogos da segunda rodada. Uhum. Assim como eu reforcei também na semana passada, o nosso foco aqui no Brasil com o Zé é falar dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Mas as principais ligas europeias estão pausadas, né? Já encerrou aí a temporada. E a gente acabou comentando muito sobre os brasileiros que estão disputando a Euro, os brasileiros naturalizados. A gente vai passar um pouquinho por eles hoje também, né? Os nomes são Itália, Tolói, Emerson e Jorginho. Rússia, Mário Fernandes. Ucrânia, Marlos. Espanha, Thiago e Portugal, Pepe. Mas a gente vai devagarzinho agora fazendo um panorama, um resumão da Euro. A gente entra em todos os grupos, né? Como que foram os jogos, quem que se destacou, quem que foi mal. Não necessariamente os brasileiros, até porque tem poucos aí. E se a gente começar pela Itália assim, né? O Jorginho é titular absoluto, o Emerson não jogou. E o Tolói entrou eventualmente e entrou bem até, mas é um reserva assim, mais uma segunda opção, né? A Itália hoje joga com Chiellini e Bonucci, né? Entrando titulares. A Itália que muito bem, né? Você adiantou bem na semana passada, o Matheus falou bastante da Itália. Por favor, diretor, bota lá o trecho que eu defendo a Itália como surpresa. Ele defendeu bem a Itália, falou que a Itália, esse time ia encaixar. A Itália vem de uma sequência muito boa, né? Na verdade. E realmente, 2 vitórias maiúsculas por 3-0. O jogo de ontem, né? Inclusive contra a Suíça. A Itália dominou o jogo todo, colocou a Suíça na roda ali, então... Realmente, não digo que surpreendendo, mas jogando um futebol muito bom. É que aquilo, né, Bob? Assim, se você olhar pro time da Itália, não tem nenhum jogador absurdo, assim, que tu fala... Tem o Verratti, né? Desculpa. Quem não acompanhou, volta lá no episódio também da semana passada. Mas o Verratti até não jogou, né? Não jogou. Tá machucado, deve voltar agora pra última rodada até pra pegar um pouco de ritmo, né? Já que a Itália já tá classificada. Mas não tem um cara absurdo, assim, que tu fala... Pô, esse maluco é realmente top 3 do mundo. Uhum. Mas é um time bem montado, Encaixado. bem organizado, tem um toque de bola ali, tem umas jogadas já montadas. Então, assim, eficiente, sabe? Não joga um futebol maravilhoso, assim, mas joga é bem montado e bem organizado. Cara, eu acho até que o meio de campo, assim, uma superioridade... Claro que, assim, estamos falando também de Turquia e Suíça, não são seleções, né, do grande escalão. Mas ontem mesmo no jogo a Itália envolve completamente a Suíça. Tem até aquele gol, o gol do Chiellini anulado, né? Jogada de escanteio, a bola bate no braço dele ali. Mas mesmo antes do gol, assim, tava claro que era questão de tempo o gol da Itália, porque a Itália povoando ali a intermediária, trocando passes ali na frente da área da Suíça. Então, realmente você via que o time tava encaixado, assim, acho que a palavra é essa, né? E tem um mantra assim na Itália, né? Quando tem confusão, eles vão bem. Então, como eles não jogaram a última Copa, né? Estão meio mordidos assim, estão querendo recuperar prestígio. Então, acho que é em cima disso também, cara. E uma nova geração, né? O Locatelli, que foi o meia que marcou os 2 gols na vitória contra a Suíça. Cara, acho que ele tem 23 anos, se eu não me engano. Então, assim... E um cara muito intenso, né? Você vê os 2 lances, ele chegando na área. Sim. Enfim... É que acho que tem uma margem de crescimento muito grande. Pô, o cara com 23 anos, ele pode jogar numa boa 10, dependendo de como ele se cuidar, 15 anos. Tem alguns jovens ali que são bons valores, né? Sim. O Barella também, um outro bom valor, né? A gente comentou aqui semana passada. Justamente. Mas, enfim, a gente torce até pela Itália porque, como a gente passou pelos nomes aqui, vocês bem viram que é a seleção que mais tem brasileiros, entre aspas, aí.
Então fica a torcida também. O meu sobrenome também entrega, né? Eu venho de origem família italiana, então minha avó era italiana, então eu tenho um carinho maior pela Itália mesmo. Né? Cara, minha namorada também, ela tá no processo lá de tirar a cidadania italiana também, e ela não acompanha muito futebol, e aí ontem a gente tava vendo o jogo juntos lá, e ela toda, torcendo pra Itália, então eu acabei abraçando, tô um pouquinho na torcida também. E eu não sei você, cara, mas quando eu vejo um time que, joga um futebol bom assim, né, tipo... A gente se empolga, a gente gosta, né? Exatamente. Hoje em dia é tão difícil tu ver um time que, consegue quebrar aquelas 300 linhas de marcação. E que super ofensivo, querendo ou não, porque a Itália, até foi muito comentado isso ontem nas transmissões, enfim. A Itália é um time conhecido por ser aguerrido, brigador, mas, a Itália jogando um futebol bem ofensivo, né? Aí, primeira coisa que se fala quando chega na Itália é que os zagueiros são melhores, tem toda a defesa organizada nesse sentido. Cara, eu acho que... Eu falei semana passada, né? Eu acho que talvez uma semifinal aí dê pra beliscar. Não acho que vai ser campeão, porque ainda tá num processo de renovação, mas acho que vai bem. E no resto do grupo... Isso que eu ia falar. Por outro lado, assim, a Turquia é uma decepção absurda, né? Assim, eu esperava muito mais, principalmente pelo Yilmaz. Tem alguns jogadores, na verdade, que estão jogando em ligas importantes da Europa, né? Então, a gente realmente... mas assim, principalmente pelo Yilmaz, né, que a gente mostrou aqui no OneFootball, a Ligue 1 da temporada passada. O maluco era um trator, assim, fazia de gol de tudo que é jeito. E nessa Euro ele deixou o futebol lá em Lille, né? Cara, eu acho que o time todo muito abaixo, inclusive o coletivo. Ontem você vê o lance ali o lance do Bale, que ele faz aquele lance na jogada de escanteio, né? O Bale, que inclusive ontem foi de herói a vilão, vilão a herói, deu 2 assistências, errou o pênalti, né? O personagem do dia, né? Com certeza. E inclusive tem aquela jogada dele de fundo ali que, sinceramente, parece que o time da Turquia tá jogando uma pelada, né? Tudo bem que é o Bale, o cara é rápido, ele encontra os espaços ali, mas poxa... Aquele... Rolou o churrasco, vamos jogar uma pelada. Aí já jogou uma horinha assim, todo mundo meio morto. Aí, quem marcar o último ganha. Aí pega o Bale, dribla todo mundo, dá um passe pro cara, acaba e... E a Turquia, pelo jeito, também já tava de olho no after ali, no pagode, na long neck gelada. Tô achando Pode que... ser também, né? 40 e pouco do segundo tempo. Pois é, e aí fica a briga pela segunda vaga do grupo. Gales ou Suíça, né? Gales e Suíça. Quer fazer uma previsão aí? Olha, eu não acho que é o que vai acontecer, mas dá pra fazer um jogo ali de compadre, né? Pra gente atualizar só pra galera, né? Itália ganhou os 2 jogos, 3-0 nos 2 jogos, muito bem. País de Gales tem 4 pontos, empatou o primeiro jogo com a Suíça, e aí ontem venceu a gente tá gravando aqui, né, só pro pessoal se situar também, a gente tá gravando hoje na quinta-feira de manhã, então a gente ainda vai lá pra frente falar de alguns outros jogos, talvez aí por conta do horário, né, a gente tá nos estúdios do OneFootball em Berlim, na Alemanha, tem toda a questão do fuso horário, mas enfim, ontem na quarta-feira, País de Gales também 2-0 na Turquia, então a pontuação fica Itália com 6, Gales 4, a Suíça com 1, o ponto lá do empate com o País de Gales, e a Turquia nenhum ponto. Decepção. Assim, como a Itália vai jogar com o Gales, dá pros dois ali, né? Eu não ataco se você não Jogo atacar, de compadre. mas eu acho que a Itália vai querer sair com 6 pontos. A grande questão é... Com 9 pontos. Ganhar, com 9 pontos, ganhar, justamente, ganhar as 3. A grande questão é se a Suíça vai conseguir tirar o saldo aí, né? Porque tomou de 3 e acredito que a Itália não vai meter 3 em Gales. Eu acho que ganha, mas 3 é muito, né? Eu diria que Gales passa, cara. Também acredito. Mas Suíça até pode ganhar a Turquia e passar como uma das melhores terceiras. Melhores terceiras, tem razão. Mas acho que segundo a Suíça não vai, não. Então então vamos passar pro grupo B. Grupo B que tem a Rússia, do brasileiro naturalizado Mário Fernandes. Se lesionou ontem, Feio, né? Feio, foi pro hospital. Machucou a coluna, uma lesão na coluna. Uma lesão que assusta, né? E que tem, além de Rússia, Bélgica, Dinamarca e Finlândia. Esse grupo é um grupo meio sem graça, né, cara? É um grupo com fortes emoções, aí, principalmente num lado negativo, sim, né? Infelizmente, a gente... Pesadíssima situação. Tanto agora a questão do Mário Fernandes, mas a questão também que todo mundo sabe do Eriksen. A gente, inclusive, aproveita aqui para desejar também publicamente uma boa recuperação para ele. E o que a gente tem de cenário hoje também já tivemos um jogo da primeira rodada, que foi... Da segunda rodada, perdão, que foi Finlândia e Rússia ontem, esse jogo onde o Mário Fernandes se machucou. Um jogo horrível. Na verdade... Foi horrível, cara. Tirando o jogo da Bélgica ali, na primeira, que foi o 3-0 em cima da Rússia, que também, a Bélgica mostrando futebol ofensivo e tal... Assistir a Finlândia jogar...
Enfim, não vou... É a primeira Euro deles, né, cara? Assim, os caras não têm muita experiência, não tem nem, acho que maturidade direito, né? Tá aprendendo a jogar como é que é uma competição desse tamanho. E ganhou na estreia, né? Tudo bem que tinha um Sim, contexto sim. muito dramático ali. O nosso goleirão lá, o Schmeichel, também, né? Deu uma ajuda gigantesca, né? Mas... Assim, não queria nem falar isso dessa forma aqui, né? Mas eu acho que tudo que aconteceu no jogo, o contexto do jogo... Completamente. Óbvio que o pessoal, né, fica ali... Você via que o time da Dinamarca tava meio desorientado. Mas isso até ofuscou, entre aspas, a falha dele, né? Porque eu acho que... Porque é justificável, né? Exato. É aquela mesma questão que volta e meia se comenta sobre o Karius na final do Liverpool contra o Real Madrid, né? Que ele teve uma concussão e ele falhou algumas vezes. Cara, quando você tem algum tipo de choque, né? Tipo, seja físico ou emocional, você manter a concentração num jogo importante, assim, é muito complicado. É uma exceção. Não dá pra culpar ter o mesmo nível de cobrança do que você tem em uma situação normal, né? Mas é isso, assim, a Finlândia conseguiu um gol... uma situação específica ali, né? Que acho que, tipo, de 9 em 10 oportunidades ele pegaria a cabeçada. E aí foi jogar com a Rússia também meio que nesse sentido, né? Se fecha tudo e joga por uma bola. Só que a Rússia não deu brecha e ainda conseguiu um golaço absurdo, né? Assim, se valeu alguma coisa no jogo, foi o gol. Foi o gol. Foi um joguinho chato, né? Um time se defendendo muito. A Rússia também, que não dá pra gente afirmar que é um time que tem um ataque super poderoso. Então fica ali... A Rússia é muito aquilo, né? Eles são muito... Então é muito jogador do futebol russo. E eu não sei você, colega, mas eu não acompanho futebol russo, com todo respeito. Muito menos eu. Então, assim... É aquilo, eu acho que só realmente a Dinamarca se complicou nesse grupo. A Dinamarca fica em último do grupo. A gente ainda tem um jogo hoje, né? O jogo começa daqui a pouco. Nós estamos gravando aqui no horário próximo do jogo. O jogo é aliás, o jogo é 1h da tarde no Brasil. Então, 6 horas. Já vai ter acontecido quando o pessoal tiver assistindo o episódio. Mas era o jogo que estava restando aí. A gente não vai comentar, que é o jogo Dinamarca e Bélgica. A gente espera que a Bélgica ganhe de novo, né? Com certa facilidade. É a probabilidade. Mas se a Dinamarca ganha também na última rodada contra a Rússia, e considerando que a Bélgica vai ganhar da Finlândia também... Aí embola tudo. São 3 times com 3 pontos. Aí fica tudo embolado. Aí tem que ver a questão de saldo pra ver quem é segundo, quem é primeiro. Mas assim... É a cara desse grupo, na verdade, né? Uma Bélgica com 9 pontos e os outros ali brigando. Talvez a Dinamarca até fosse uma segunda mais tranquila, mas infelizmente essa situação toda complicou. Uma recuperação, uma pronta recuperação também pro Mário Fernandes. Com certeza, né? E passamos pro grupo C. Vou deixar você falar esse. Quem que tem no grupo C aí? Cara, temos a Holanda, que também sobrou, né? Assim, teve até um jogo complicado contra a Ucrânia, mas é que deve sobrar no grupo. A Áustria, a Macedônia do Norte e a Ucrânia, como eu já falei. A Ucrânia do nosso querido Marlos, ex-jogador de São Paulo, que, né, protagonizou uma situação engraçada, que ele entra no jogo e depois é substituído. Entrou ali aos 75 e aí... Eu não lembro exatamente os números, foi mas no assim, finalzinho. Foi meio esquisito, né? Mas enfim. Eu queria já puxar pro primeiro jogo desse grupo, porque a gente também fala sobre cultura, sobre política aqui, e assim, não poderíamos deixar de falar do que aconteceu com... Pronuncia o nome dele aí. Arnautovic. E com o... Como chama o menino lá da Macedônia? Aioli. Eu não vou conseguir. Enfim, pra quem não tá ligado... Eu só falo austríaco. Não falo nem alemão. É Aioliski. Pô, puxa aí. Tô sem internet aqui, mas... O que aconteceu foi... No jogo da Áustria com a Macedônia, o Arnautovic vai lá, faz o gol. E aí ele começa a gritar. O cara tá gritando ali em sérvio, né? Se eu não me engano. Porque ele tem uma ascendência sérvia. Se eu não me engano, o pai dele é sérvio. E aí ele tá ali gritando. Nitidamente ele tá, né? Bravo ali, pra dizer, né? E vem até o Alaba e segura a boca dele, meio que tentando inibir ele ali de gritar. E aí depois tem toda uma polêmica. A seleção da Macedônia entra com um pedido na UEFA para que tenha uma punição. Seja suspenso, né? Para que ele seja suspenso. Porque, de acordo com a seleção da Macedônia, enfim, com todos os jornalistas, todo mundo especializado aí, ele realmente estava proferindo frases nacionalistas por conta da ascendência albanesa do jogador da seleção da Macedônia, né? Então, é toda uma situação complicada nessa região, porque
as divisões ali, elas são sempre muito, né, onde começa uma fronteira, onde termina, tem essas brigas eternas. Abre o seu mapa aí, região dos Balcãs, aqui no... Tanto que na Copa do Mundo, né, quando teve o jogo entre Suíça e Áustria mesmo, não foi? Isso, e o Shaqiri e o Xhaka, eles fazem o sinal da águia de ali. duas cabeças, Perfeito. que também é uma forma ofensiva, né? Pro pessoal dentro da entender, lógica. existe dentro da Sérvia a região de Kosovo, Sim. que tenta ter a sua independência como território independente. Algumas nações não reconhecem, a própria Espanha, a gente tem o caso lá da... A própria FIFA reconhece Kosovo como uma federação. Perfeito. Mas Kosovo ainda não é uma nação Exatamente. Independente. Então existe a seleção de futebol de Kosovo, tem inclusive um uniforme muito bonito. Um azulzão, né? Mas não, a Kosovo não é uma nação independente. Sim. Então, cara, é uma questão muito complexa de geopolítica. O jogo era entre Áustria e Macedônia do Norte, que também são países que estão na mesma região ali. Porém, o Arnautovic tem uma descendência sérvia e o jogador da Macedônia, Alioski, não me fugiu o nome aqui, mas ele tem uma ascendência albanesa. E aí, enfim, por conta de toda essa questão... É que como é realmente uma região onde as fronteiras elas são muito complicadas e onde começa, onde termina, acaba que ele pode ter nascido na Macedônia do Norte, mas a região ali, para os pais talvez fossem... dentro de Kosovo, dentro da Sérvia, enfim, é uma região muito complicada nesse sentido. E, cara, isso não é uma coisa que vai acabar hoje, porque um vai sempre defender o seu lado e... eu acho que o papel que a gente pode ter aqui é de condenar a atitude do Arnautovic. Pô, faz o gol, comemora, mas não precisa, né? Inclusive, eu tava lendo umas especulações sobre o que ele teria falado, e é uma frase feia, a gente tem crianças aqui nos assistindo, eu não vou nem falar aqui, mas... cara, assim, eu acho que quando você faz o gol, é o momento que você tem que celebrar. E aí você atacar o outro... Se você celebra atacando... Você perde a moral, né? Fica feio, cara, tipo... perdeu a moral. Assim, tem até a provocação sadia, né? Tipo, você sair, fazer o silêncio, mas, tipo assim, porque o cara tava te provocando, assim, dentro do jogo ali. Mas, cara, sair disso e, pô... Não precisa. Questões de índole e, pô, nação é... E aí mancha o que a gente quer falar aqui, que é de futebol, de quem jogou bem. A gente não perdendo tempo, que é uma questão importante, mas a gente falando de uma coisa que a gente não gostaria de estar falando. Então vamos deixar o jogo Áustria, primeiro jogo do grupo C, Áustria e Macedônia, ficou 3-1 para a Áustria em segundo plano. Vamos falar um pouco da Holanda, que é o principal time desse grupo. Você bem falou, né? A Holanda teve certa dificuldade ali contra a Ucrânia, começa jogando bem, abre um 2-0, leva um empate, depois faz um golzinho salvador ali. Pra colocar tensão no bolão de todo mundo, né? E hoje... você tá bem no bolão? Porque a gente fez aqui, a gente organizou um bolão interno aqui. Cara, então... Eu te perguntei, mas eu sei sua pontuação, porque antes do episódio começar eu fui lá. Eu nem sei, cara. Eu tinha falado semana passada que eu não tinha feito ainda, né? E aí eu esqueci naquele dia, eu fiz sexta-feira de manhã, meio que na pressa, uma correria. Assim. E eu nem botei aqueles negócios de quem marca primeiro, o jogador que marca primeiro da primeira rodada. O pessoal que não tá entendendo tem uma pontuação extra caso você acerte o primeiro time a marcar, o primeiro jogador a marcar. Tem uma... E aí... Porque assim... Correria, um monte de coisa pra fazer, enfim. E aí agora, nessa segunda rodada, ontem eu tive um tempinho e eu consegui botar... bonitinho lá. Quem marca primeiro, então... Até porque eu acho que eu fui bem, assim. Eu tô ali no bolo, não tô muito distante da... Tem um bolo ali, o pelotão ali tá grudado. Tem uma galera com eu sinceramente não lembro a minha pontuação, mas assim... Eu acho Você tem 50 pontos atualmente. É bom? Tá bom, né? Eu tô com 58 ali, a gente tá entre tá os bom, 20, 30... Tem acho que 150 pessoas participando, a gente tá entre 20º e 30º. Não, o que eu lembro que eu vi ontem antes do jogo da Itália, que eram acho que 1.500.000 não sei quantos no total... Eu tava entre o... Gente, porque isso, na verdade, é o bolão oficial da UEFA, né? Então, tem o link lá, você coloca lá UEFA Predictions e tem o bolão oficial. Poliglota. Maluco sabe. Eu só não falo Arnautovic, eu não dou conta, mas... mas enfim... Mas tá indo. Vou torcer pra você por conta desse problema que você teve na primeira rodada. Tem muito jogo, a galera vai começar... Não é preguiça mesmo. Tá certo. Eu admito. Mas agora eu já fiz pra segunda. Eu ainda não fiz pra terceira também por preguiça. Também não fiz ainda. Mas aí semana que vem a gente... Eu acho que a gente cravou ontem, viu? Juntos. Finlândia e Rússia. Você botou 1-0 pra Rússia, eu botei também. Botei? Foi. Pô, sou bom demais, né, galera? A gente tem... Eu sei que na primeira rodada eu cravei 2, e aí isso eu falei, pô... Parece que eu sei fazer esse negócio, então vamos. Mas assim... O italiano que tá liderando lá disparou.
meu amigo aqui, deu uma bronca nele. Falei, dá uma segurada lá. É feio, né? A Itália já tá bem, o cara, pô, ganhando o bolão. O prêmio é bom, pô. O prêmio... É uma camisa, né? Opa. A camisa oficial. Vamos pro resto do grupo aqui. Grupo C, perdemos o assunto, ficamos de resenha. Hoje tem mais 2 jogos, os 2 jogos da segunda rodada desse grupo. A Ucrânia pega dessa vez a Macedônia. O jogo é hoje, aconteceu hoje, né? Porque mesmo caso, né? Já estamos... A gente tá gravando aqui, mas na verdade vocês já estão assistindo aí à noite, enfim. O jogo aconteceu hoje entre Ucrânia e Macedônia. Quanto ficou esse jogo? Vamos ver se... Ucrânia e Macedônia? Senhor do tempo. Eu nem lembro quanto eu botei no bolão não, mas eu botaria um 2x0 Ucrânia. Tá certo. E Holanda e Áustria também hoje, o jogo às 4 da tarde aí no Brasil. Botaria um 2x0 também, mas eu não lembro quanto eu botei Você no tá bolão. conservador. Eu também não lembro não, mas eu vou com seus palpites. No final vai dar Holanda e... Cara, eu acho que a Áustria... Ganhou bem o primeiro jogo, vai engatar confiante. E tem jogadores mais importantes assim também, né? Eu acho que... Acho que a Macedônia com certeza é o saco de pancada. Acho que a Ucrânia não... Eu acho que nenhum desses 2 outros, a Ucrânia e a Macedônia, não passam como terceiro colocados, né? Pode ser, Porque concordo. Só se realmente um deles ganhar, e aí vai com 3 pontos, e 3 pontos ali em terceiro colocado dá pra ver, aí tem questão de saldo. Mas eu acho mais difícil, assim. Acho que tem menos peso. Tá, então Holanda e Áustria, tô com você nessa. E vamos pro grupo D. Grupo D é um grupo que não tem nenhum brasileiro, né? Lembrando que a gente tá falando brasileiro, mas naturalizados, enfim. E é o grupo da Inglaterra. Inglaterra, de novo, né? Os ingleses, eles se empolgam, né? A gente vive falando isso It's aqui. coming home. E aí os ingleses empolgados ali... Mas não foi um jogo muito bom na estreia da Inglaterra. O resto do grupo tem República Tcheca, Escócia e Croácia. E a Inglaterra estreou com a Croácia, ganhou de 1-0. É assim, vamos ser sinceros, né? A Inglaterra estreou no grupo, mas quem chamou a atenção do grupo foi a República Tcheca. Então, assim, a Inglaterra fez o joguinho dela ali, né? Assim, conseguiu fazer um gol. A Croácia também acho que não deu muito perigo. Eu acho que as duas ainda não engataram assim na competição, né? E a gente esperava mais da Croácia do que da República Tcheca. A República Tcheca, como você bem disse, surpreende. E aí a briga vai ficar talvez entre elas ali. Eu acho que apesar do primeiro jogo que não foi tão bom assim, a Inglaterra vai acabar confirmando o primeiro lugar no grupo. Eu acho que a Croácia, quando ela faz a previsão dela mesmo, né? Perder pra Inglaterra é uma coisa normal. Perfeito. Talvez o empate... Dava pra arrancar um empatezinho. Mas perder não é nada absurdo. Agora, tem que ganhar da Escócia, tem que ganhar da República Tcheca. Porque, teoricamente, a Inglaterra vai ganhar os 3 jogos também, né? E aí, vencendo os outros 2, a Inglaterra vai a 9, a Croácia vai a 6. E aí, as outras 2 seleções vêm, no caso, provavelmente a República Tcheca, né? Que ganhou, quem vai ficar em terceiro. E briga aí, talvez, por uma... Sim. Por um melhor terceiro aí. Se a República Tcheca conseguir arrancar um empatezinho com a Croácia, eu acho que... Tem chance. Já passa, assim. Pois é. Eu, pra ser bem sincero, cara, não assisti o jogo da Inglaterra, foi no domingo à tarde aqui. Eu vi só o da República Tcheca. Pois é, vamos pedir desculpa, então, que a gente não vai comentar, tem gente que fica aí também acompanhando as promessas inglesas, Phil Foden... O cara não botou o Sancho nem no banco, né? Então pois é, mas é que a cabeça do Sancho também tá na transferência dele, né? Será que... Ah, filho, não bota então ele pra jogar não, pô. Leva ele, não bota. Eu sinceramente não assisti o jogo. Domingo à tarde eu estava no Beer Garden, mas não estava assistindo o jogo, tava tomando Você tava de plantão, né? Não, tava de folga, tu nem me chamou. Que isso, desculpa. Vacilo. Não, mas domingo que vem. O nosso amigo Ian me chamou, então tá eu fui tomar uma cerveja com ele. É que eu sugeri pra ele te chamar. Mentira, porra. Te conheço, rapaz. Mas, pô, então tá. Então o grupo D encerramos, não vamos falar mais desse grupo também, não porque tem brasileiro, não tem brasileiro. A gente vai pro grupo que tem o Thiago, grupo D. Grupo de Eslováquia, Polônia, Suécia e da Espanha, que... Então, a gente já tinha adiantado isso aqui. Tinha cantado a pedra, né? Que a Espanha tá no processo de renovação, mas... Você gosta do Luiz Henrique? Desculpa. Cara, eu gosto. Eu acho ele bom treinador. Pô, ele é o treinador... Acho que o último grande time do Barcelona era ele no banco, né? Uhum. Que foi o time que foi campeão da Champions com o MSN. Mas, cara... Não sei se ele tem muito perfil de treinador de seleção. Esse é meu ponto, assim. Eu vou até mais longe, assim, com todo o respeito à seleção da Espanha, mas é que em algumas situações ali também o cara não vai tirar leite de pedra, né? Sim, o que a gente comentou, é um processo, não tem como, né, de uma hora pra outra. Então... assim, eu acho que ele não dá pra ele mudar todo mundo do dia pra noite também, né?
Então eu acho que talvez ele poderia ter levado alguns caras mais... Mais cascudos. Porque assim, mesmo a situação da Itália, assim, né? Tem muitos jogadores jovens, mas pô, tu tem o Chiellini ali, tu tem o Bonucci, tu tem o Insigne também, que não é nenhum garoto, Que assim. quando alguém precisa puxar a responsabilidade, os caras estão lá. E são caras que, pô, vão pegar assim e falar assim, olha só, Garoto, vem aqui. nessa situação, tu faz isso aqui. Ah, mas isso não, tu faz isso aqui porque é assim que tem que ser feito. E quando tem poucos jogadores assim dentro de um elenco, né, principalmente em competições e internacionais de seleção, que é, tipo, diferente mesmo. Conta muito essa questão da energia, enfim, da liderança dentro de campo. Eu acho que a Espanha, acho que ainda passa, não dá pra dizer que não passa, mas é de novo, assim, acho que não vai fazer nada muito fantástico nessa Euro. Cara, e mesmo na estreia, né? Acho que o 0x0 com a Suécia ali, é o que a gente comentava. A gente esperava uma Euro não tão boa assim da Espanha, mas acaba sendo decepção também, né? Se Não, estrear, totalmente. não faz gol. Tudo bem que você pega as estatísticas do jogo, a Espanha teve o domínio, teve a posse de bola, finalizou muito mais. Mas tem que ganhar, não tem desculpa, não tem essa. Não, eu acho que posse de bola é uma parada muito relativa, né, cara? Assim, O Vasco ontem teve posse de bola. Não, a gente combinou que não ia falar do Vasco. eu vi só o primeiro tempo, então não tem muito o que falar. Na verdade, tem muito o que falar, mas eu não vou falar nada. Né? Cara, eu acho que é assim, a gente tem que botar também que a Suécia não é um bicho morto. Mas a Espanha é superior, tem que ganhar, né, cara? Tem que ganhar, tem que ganhar. E o Thiago que não joga, né? Ele entra, se eu não me engano, aos 60, 70 do segundo tempo, não entra jogando. Cara, o lance do Thiago, ele, como todo o time do Liverpool, teve uma temporada complicada de problemas físicos, né? Então, sinceramente, não E aí no final de temporada, né? Os jogadores já estão desgastados. E também. é uma temporada, né, que, tipo, pega a anterior, que foi afetada pela pandemia, então, assim... Emendou tudo. Cara, eu não sei o quanto isso vai ser prejudicial para alguns atletas na extensão de carreira, assim, né? O Thiago não é mais nenhum garoto, mas os caras mais velhos, assim, né? Eu acho que complica mais. Cara, mas eu venho sentindo isso até... Se a gente faz um resumão, um panorama dos jogos da Euro no geral, eu venho sentindo uma intensidade menor. Sim. Se você compara, enfim, com outras Euros, com outros torneios internacionais, né? Bem, não é nem querendo colocar a Copa do Mundo aqui, Euro aqui, mas você lembra das últimas Copas, todas as seleções chegam, tudo bem, torneio mais importante, Sim. sem dúvida, mas eu tô Sangue nos sentindo a olhos, né? intensidade um pouco menor. Acho que acaba afetando, né? Não tem... Cara, assim, eu volta e meia falo com os amigos meus, né, que, cara, nos últimos tempos, assim, tem sido muito intenso trabalhar com futebol. Se eu que não entro em campo, eu só literalmente... Tá desgastado. Tô nessa. Imagina os caras que, pô, realmente entram em campo, treinam todos os dias. Então, cara, assim, parte física deve estar um milagre eles estarem conseguindo fazer o que eles estão fazendo. E mental, cara, o cansaço, assim, tipo, pô, tu chegar em casa sabendo que tu vai ter que treinar amanhã, enfim... Eu acho que é um momento muito doido, assim, pro futebol por conta da pandemia. É um momento doido pra humanidade e aí Sim, o reflexo pô, no futebol é muito grande. completamente, assim. Não é nem o nosso tópico aqui, mas aproveitando que a gente falou disso, pô, um bom exemplo é Copa América também, que tá acontecendo em paralelo. Quem assistiu, acompanhou o jogo do Brasil com a Venezuela viu isso, que tudo bem, a Venezuela sofrendo ali com vários casos de Covid, mas, cara, em alguns momentos parecia uma pelada, porque fisicamente os times não estão aguentando, mentalmente os times não estão aguentando. A Venezuela é historicamente saco de pancada, né? Mas assim, foi pior ainda. Pareceu time de adulto contra time de criança, né? Assim. É complicado. Vamos pro grupo... falamos do Thiago, vamos falar dos jogos aqui, dos outros times, não falamos ainda. Temos Polônia isso que eu ia falar. A Polônia também Eslováquia. decepcionando firme, né? A gente tem até um colega polonês aqui, depois da derrota pra Eslováquia, ele ficou triste, cara. Eu também ficaria, né? Pô, com todo respeito, assim, Eslováquia tem o Hamsik e tal, né? Tem um cara de respeito, mas... Não dá. Mas tá na briga ainda, né? Tá na briga, até porque a Espanha e a Suécia empatam, isso de certa forma pode ajudar a Polônia. Quem diria que a Eslováquia seria líder? A Eslováquia é líder do grupo. Espanha, Suécia e Polônia. E aí a gente tem na sexta-feira, amanhã, então caso você esteja assistindo aí hoje, quinta-feira, dia 17, dia 18, sexta-feira, às 10 horas da manhã no horário de Brasília, temos Suécia e Eslováquia. Pô, jogo bom aí pra acordar cedo na sexta. Cedo não, né? 10 não tá tão cedo. Né? Pra quem? Pra mim tá cedo. Então, pô, Suécia e Eslováquia aí logo cedo. Na sexta-feira, sei que vai estar lá só no alt tab. Já instala a cervejinha ali, deixa no campo. E não pode cerveja, não pode refrigerante, só pode água. Só pode água. Só água. Aqui, o seu é água aí, né?
Meu água. E temos também Espanha às 4 da tarde contra a Polônia. Ah, esse jogo é no sábado. Espanha e Polônia no sábado, às 16 horas. Então é isso mesmo. Vai querer dar teus palpites aí também? Pra Espanha e... E Polônia? Eu não dei até então, né? Sei que deu. Tu quer me botar na linha, né? Não, eu posso dar pra esse grupo então aqui. Suécia e Eslováquia, eu vou botar um 1-1. Eu acho que a Eslováquia segue... Porque, teoricamente, a Suécia entra... Não como favorita, mas tem um pouco mais de peso, né? No nome. Vou botar um 1-1. Pra não botar outro 0-0, porque senão esse grupo vai ficar muito sem graça. E aí a Espanha desencanta, mete um 3-0 na Polônia. Será? Não. Muito ousado. Não, Né? muito ousado. Bota um 1-0 aí, eu vou botar 3-0. Eu botaria um 2-1, só porque a Polônia tem um Leva ali, né? Eu acho que Tá o Leva bom. dá pra dar uma fechada. Não, mas eu acho que... Bom, então tá. Então vamos pro grupo F, último grupo. O grupo que todo mundo também queria ouvir a gente falando, porque é o grupo mais legal. É o grupo mais, interessante. Inclusive o jogo que fechou a primeira rodada foi o jogo que todo mundo tava esperando. Não foi lá grandes coisas, pra ser sincero. É porque também é complicado, né? Quando é jogo muito grande assim, ninguém quer se expor e... Ainda mais o primeiro jogo, né? Eu achei um jogo legal, assim. Não foi fantástico, mas achei um jogo legal. Só te interrompendo pra gente passar pelo grupo, pra quem não... Claro, claro. Alemanha, França e Portugal, o grupo E da Hungria. morte aí. E Hungria. É Hungria. Aliás, a Hungria que segurou Portugal ali. Cara, né? a Hungria jogou muito bem, assim, absurdamente bem, né? Na proposta que ela tinha. Eu vi esse jogo, né? Eu escrevi a nota, inclusive, pros nossos amigos portugueses, do Futebol de Portugal. Que é isso. Um abraço, a gente tem muita gente que acompanha a gente sim. lá de Portugal, então um abraço pros nossos amigos portugueses. Eu morei 2 anos em Portugal, né? Então, pô, tenho um carinho gigantesco pelo país, principalmente pelo Porto, que é a cidade onde eu ficava. Boa. Mas a Hungria jogou muito bem. E, cara, Portugal, eu acho que fez o papel dele, assim, tentou quebrar as linhas, né? Eram 2 linhas muito pesadas. O que eu acho que talvez o Fernando Santos poderia ter feito mais cedo é talvez tirar um dos 2 médios defensivos, né? Falando Tá bem. termo português, que são os volantes no Brasil, né? E botar um jogador um pouco mais dinâmico, talvez um Renato, talvez um... Que inclusive quando entrou, Fez um salseiro ali, entrou né? bem. Sim. Ele foi criticado, ele foi muito criticado, né, o treinador, e eu acho que assim, não dá pra colocar só na conta dele, apesar dessa colocação sua, porque é o que a gente comentou também, a Hungria se segurou bem. Então, mas aí o complicado foi... Complicado não, né? O que meio que limpa todas as críticas é que ele bota o Rafa Silva, do Benfica, e é o cara que dá 2 assistências e sofre o pênalti. Então, assim... Quem sou eu pra dizer que o cara errou? Que o cara errou. Até porque o jogo tá difícil, ele vai lá, ele muda no time e as mudanças surtem efeito, então... Eu, pessoalmente, assim, até quando ele fez essa mudança, eu falei, nossa... Tá viajando. Péssima decisão, assim, tipo, vai trocar 6 por meia dúzia, não vai fazer uma diferença absurda. E... é aquele tipo de situação que o cara entra meio iluminado ali também. Assim... Tem dedo do treinador? Tem, mas o cara entrou... Mas ele realmente foi o cara que mudou a partida, com um pouco de sorte também, né? Que o primeiro gol a bola desvia no defensor. E aí, Papai Cris. Eu queria, antes de falar de Papai Cris, do Pepe, porque o Pepe é o brasileiro desse grupo, né? O Pepe já é veterano, e inclusive teve gente cobrando o Pepe, porque tem um gol anulado da Hungria ali. Né? Que tá impedimento. Ele dá uma ele deixa o cara finalizar, né? Mas assim... Cara, sim, e eu vi mais críticas no Rui Patrício, que não conseguiu pegar a bola, né? A bola que defensável também, Sim. né? A bola chega, se eu não me engano, chega a bater no braço dele. Sim, bate. Cara, eu acho que o Pepe, ele foi bem, não foi ponto fora da curva, mas o sistema todo defensivo de Portugal não foi, tipo, ser realmente ameaçado, né? Teve algumas oportunidades, principalmente em finalizações de fora, mas eu acho que foi bem, assim. Eu costumo dizer que se não tomou gol, tá tudo certo. E eu acho que passa um pouco também a questão do Pepe por algo que a gente já levantou aqui durante o episódio, em relação à seleção italiana, por exemplo, em relação à seleção da Espanha. Que é um cara que tem esse peso da experiência, é um cara muito identificado, é um líder em campo, então... Principalmente se você olha que do lado dele tem o Rubem Dias, né? Que é um cara absurdo. Joga muita bola, mas é jovem. Um cara jovem. Tanto que, assim, teve algumas situações ali que ele poderia ter sido expulso. Que ele toma um cartão amarelo, ele discute com um centroavante lá gigantesco, cabeludo.
E você vê que é uma questão de experiência, Sim. pô, às vezes falta pro cara ali. Não, e o próprio centroavante, ele vai assim, começa a falar duro com o cara, assim, tentando dar uma levantada no intimidada. sangue. Mas aí tem que ter um cara como o Pepe. Não sei se tem um cara como o Pepe, porque o Pepe também é meio maluco, né? Tem situações. Eu fiquei pensando isso. Tem situações o que Pepe talvez- vai ser o cara que vai tranquilizar. Talvez na intimidação ele tranquilize, né? Mas Talvez, assim. Mas é um cara que tem, pô, uma história gigantesca e tem uma experiência ali pra saber lidar com esses momentos. Hoje, antigamente, eu não sei se eu diria essa frase Tá com certo. tanta certeza. Então vamos. E aí, pra terminar de falar de Portugal, desse jogo, antes da gente. A gente até começou, a gente tá meio na bagunça aqui hoje, né? Começamos falando de França e Alemanha, Então. aí paramos, aí fomos falar de Portugal. Só pra finalizar a França e a Alemanha, eu não sei se eu lembro, mas eu acho que eu botei a França como. Perdão, a Alemanha como a minha decepção. Uhum. E eu continuo batendo nessa tecla aí, porque a Alemanha teve até o controle do jogo, mas não teve oportunidades assim realmente muito claras. E a França meteu 2 gols de impedimento, né, que o VAR depois assinala. Mas assim, se fosse 3-0 França, seria nada muito absurdo não. É, tem. Eu acho que assim, se eu não me engano, eu coloquei também. Eu coloquei Portugal como surpresa, Sim, né? sim. Coloquei Portugal. Se eu não me engano, eu botei Portugal de campeão. Acho que tem sim. tem que voltar Acho que lá. Mas coloquei a seleção de Portugal passando, a seleção da França passando e a Alemanha brigando pelo terceiro lugar, na verdade. Inclusive, eu também botei França lá no nosso bolão, só que eu botei 2-1, não acertei. E eu acho que a tabela de Portugal facilita muito, né? Da gente falando dos próximos jogos. A Hungria joga com a França no sábado, 10 horas do Brasil. Provavelmente a França passeia. Então, Com todo respeito à Hungria. depois do que eu vi do jogo da Hungria, eu não sei se passeia, mas com certeza ganha, Ganha. assim, um 2-0 ali, acho suave. E depois, Portugal e Alemanha. 1h da tarde no Brasil, né? 18. Aliás, sábado, bons jogos, né? Sim, graças a Deus estou de folga. Pô, pra galera aí que quiser acordar cedo, vai ver Mbappé em campo aí, depois Portugal e Alemanha jogaço, no Eu horário acho- do almoço, tomar aquela cervejinha. E eu acho. Pode tomar 10 horas da manhã também. Ah, tá certo. Sábado volte tudo. Nossa, foi bem. E Portugal, acho que a tabela ajuda, né? Porque ele pegando a Alemanha agora, dependendo se empata ali, Chega com a França pra confirmar a vaga. é a mesma coisa, jogo de compadre, compadre ali. exato. Então, assim, acho que até nesse sentido Portugal tem uma vantagem da tabela mesmo, né? E pra Alemanha é o jogo da vida, né? Filho, Alemanha é o jogo da vida. empate já é horrível pra Alemanha, né? Porque ela ficaria a 3 pontos de Portugal. Eu achei que a Alemanha, assim, jogou bem contra a França, mas precisa pra esse segundo jogo de que precisa dos principais destaques individuais num dia mais inspirado, né? O próprio Hummels, que, cara, tem aquele desarme sensacional que ele dá no Mbappé, que, assim... Primeiro, a jogada em velocidade do Mbappé, que é surreal, é inacreditável. Cara, ele vem muito de trás. Na hora que ele deu o pique ali, na hora que ele vem no sprint, eu já sabia que ele ia passar. Mas o carrinho que ele dá é muito bonito, né, cara? Ele... Tacadinha de sinuca ali, mas também vacilou. O problema é que ele fica marcado pelo gol contra, porque na canelada horrorosa... Feio. Não, o gol foi bonito, né? Foi lá em cima. O lançamento é bonito. O cruzamento ali do Hernandes, ele é meio... Né, É meio vamos, né? do chutou do jeito que deu. Eu até comentei na hora lá que o Hummels já pode entrar em negociações com o Cruzeiro aí. Já teve recentemente... Rapaz... Mas o Cruzeiro foi, né? Foi mais classudo, porque ele tentou com de o peito, assim. né? Não, mas foi um gol bonito. Infelizmente, ele botou... Eu acho que ficou no 0x0. Ele tirou aquela bola do carrinho lá. Eu acho que... Não, mas tudo bem. Tá bom. Eu acho que ele ficou mais devendo. Pra mim, o resumo da obra é de que a Alemanha precisa dos principais jogadores um pouco mais inspirados, né? Acho que o Miller, uma partida muito discreta... O próprio Kimmich, eu acho que o Kimmich foi muito mal, né? Foi muito mal. Foi muito mal. E, cara, eu acho que tem um jogador que não jogou essa partida por estar machucado, que é o Goretzka, né? Que eu acho que ele dá um dinamismo diferente. Mas, assim, não sei se ele chega como salvador da pátria também, né? Não dá pra apostar nisso também, diria que... Então tá, Portugal 3 pontos, França 3 pontos, Alemanha 1 ponto, Hungria 0 pontos. Não, Alemanha 0, filho. Alemanha 0 pontos, perdeu. E aí a Alemanha vem pro jogo da vida no sábado. Eu queria aproveitar que a gente fechou todos os grupos, estamos chegando no final. A gente passa ali depois só os highlights, só as manchetes das transferências. Mas antes disso,
Vamos eleger, já que né, a gente tem o hábito de eleger por aqui os melhores da semana, no caso brasileiros, a gente sempre elege o melhor brasileiro da semana nos campeonatos nacionais e o pior. Como a gente não tem dessa vez tantos brasileiros, vamos abrir uma exceção e vamos escolher os melhores e piores da Euro, os europeus mesmo. Bora? Fechou, pô. Você já sabe os seus? Eu já tenho o meu aqui, se você quiser pensar. Pensei aqui, mas vamos que vamos. Vou de Cristiano Ronaldo, não dá pra... Melhor? Cristiano Ronaldo, o melhor da semana. Eu acho que nem foi um jogo tão sensacional dele, mas pelo simbolismo, pelo segundo gol, que é um gol muito bonito. Quem não viu o lance, inclusive o início, né, a construção da jogada, a seleção de Portugal dá 33 passes, cara. É muito bonito. Tem um vídeo com uma imagem, vou te mandar depois, um vídeo com uma imagem aérea, aquela câmera que... Spider. Parece quem joga Football Manager sabe como que é. É muito interessante. Pô, Portugal domina por 1 minuto e meio, 2 minutos a posse de bola, rondando o lado direito ali, até que a bola chega no Cristiano, ele faz a primeira, a segunda tabela, faz o gol. Então, pelo segundo gol, pela marca, pela quebra do recorde, e também pelo simbolismo do Cristiano, pô, na idade que ele tá, e o cara ainda, o que a gente já esperava, já imaginava, mas ainda mantendo um futebol de altíssimo nível. Então eu vou de Cristiano como melhor. E como pior, eu vou dar pro Arnautovic lá, cara. Pela atitude dele. Eu acho que é óbvio que a gente sempre analisa a bola aqui, mas lá no começo do episódio a gente falou, e aí eu vou dar a bola murcha aí, cartão vermelho, o que vocês quiserem usar de termo pra ele, porque achei feio demais. Não precisava. E aí te passo a bola. Cara, posso ir com palpites aleatórios? Opa! Palpite não, né? Indicações aleatórias? Claro, tá aqui pra isso. O meu melhor eu acho que vai pro Schick, né? Atacante da República Tcheca. Pelo gol absurdo que ele fez, né? Assim, é de uma sensibilidade gigantesca. Ele vê o goleiro fora. Cara, não tava nem numa posição boa, assim, né? Ele tava um pouco em velocidade. Sim, também. Não né? era um lance que ele tava parado pra acertar. Então acho que o gol foi muito bonito. E ele faz o outro também, né? Então, assim, por ser um jogo que seria ali meio que divisor de águas para as duas equipes, eu acho que ele foi bem. Sai como herói. E aí eu quero... Golaço da Euro até então, né? Com Sem certeza. dúvida. Se não for pro Puskás no fim do ano, não, senta aqui. Aí vacilo. Vai começar uma petição. E aí fica a minha menção honrosa também ao Kjaer, zagueiro da Dinamarca, que não fez um jogo absurdo, mas assim, acho que o papel dele como capitão, né, na situação do Eriksen, acho que, cara, não tem como você não falar desse homem nessa semana. Sem tudo dúvida. Que o futebol... Entrando muito também nisso que você falou do E que depois nem consegue jogar, né, cara? Cara, o pós-jogo, assim, eu acho que é uma situação que a gente pode botar muito em questão, assim, porque o UEFA botou, né, 3 opções ali que não foram muito boas para nenhum dos lados. Mas, enfim, o que ele fez ali, né, de chegar, assumir a situação, enquanto as equipes iam cuidar do Eriksen, confortar a esposa, voltar, tipo, é realmente um cara que... mostrou liderança. É isso, assim, e eu acho que, cara, na minha concepção, né, tu não precisa ser o melhor jogador do mundo, mas tem que se dedicar pro que você tá fazendo. Então, assim, eu acho que ele é um cara que é o ponto fora da curva dessa semana. Sem dúvida. Cara, meu pior, eu vou dar o Hummels mesmo. Eu não achei... achei que o carrinho foi bom, mas assim... Pelo carrinho, eu daria, mas pelo carrinho eu vou livrar a barra dele. Tá bom. Foram boas escolhas, eu achei. Tanto a minha quanto a tua. E as justificativas muito boas. Sim. Concordo com você, mas o Cristiano, na sua escolha de melhor, mas o Cristiano também não dá pra... Pô, pelo que mas significou... se eu falo mesmo que o seu ia ficar feio, ruim, né? Tem que ser bom. Achei que a gente foi bem. De vez em quando eu gosto de meter uns aleatórios assim. Então vamos passar só com as notícias, assim, de hoje, mais né, recentes, de mercado da bola, porque a galera sempre gosta de acompanhar também. E a gente já encerra aqui, já tá ficando longo o episódio de novo. Toda vez que a gente vem aqui é resenha, né? Isso que hoje a gente nem falou de calvície, de cabelo branco. Desculpa, cada próxima eu fico mais comedido. E os caras ficaram... Não é por isso não, pelo contrário, eu gosto, pô. Quando a resenha vai longe, mas a gente não pode falar de calvície mais não, porque os meninos assistiram lá. Olha que a gente nem falou os nomes, né? E aí a galera assistiu, ficou bravo. Falou, pô, os caras estavam sacaneando lá. Vai ter volta. Mas eu não sou careca nem calvo. Não dá pra ter volta. Né? E ainda não sou grisalho também. Então... Não, você tá bem, pô. Que isso. Mercado da bola. Assinando hoje por 3 temporadas com o Lyon, lateral esquerdo Henrique. Por essa... Da onde? Desculpa. Não, jogador formado nas categorias de base do Vasco. Por essa nem a gente esperava, né? Cara,
Eu vou falar uma parada que eu falo pros meus amigos pessoais, né? O Henrique é um jogador que eu acho, pessoalmente, que ele tem muita técnica. Eu também acho. Eu gosto do Henrique, o pior é isso, cara. Mas ele sempre Ainda bem que escolhe deixa eu te mal. interromper. Ainda bem que a gente tá no final do episódio. Porque se eu falo isso na primeira frase, é isso, cara. Mas, enfim, Não, conclua. eu acho ele, cara, assim, quando a bola vem, ele domina no peito. Uhum. Pô, ele tem, né, tem passe, assim, ele não é um jogador horroroso. Só que, sei lá, ele sempre escolhe mal. Eu acho ele assustado. E eu acho que é a parte mental também, né? Ele é muito inseguro, cara. Realmente, ele não é um jogador de se jogar fora, tecnicamente falando. Mas ele é muito inseguro. E aí isso faz com que exatamente ele erre nas decisões, enfim. E assim, eu acho que também pesou, né, todo o histórico que ele tem no Vasco e tal. A torcida que pegava no pé. A própria expulsão contra o Coritiba no primeiro tempo, no Brasileirão passado, assim, totalmente desnecessário. E acabou resultando na vitória do Coritiba. Mas assim, falando especificamente dele no Lyon, eu acho too much, cara. Eu acho que ele não tem bola pra jogar no Lyon, não. Foi inclusive, o Juninho foi criticado recentemente, né? Por, teoricamente ele tá privilegiando, enchendo muito o elenco de brasileiros, né? Tá privilegiando os brasileiros e tal. Também não acho que ele tem bola, não. Cara, mas assim... Mas é uma tentativa, né? A lateral direita é uma posição... Lateral esquerda, perdão, é uma posição carente no mundo. No mundo inteiro, a gente vem falando disso. Cara, mas assim, sinceramente, não é por ser brasileiro, mas Paquetá eu acho que é um jogador que tem bola pra jogar no Lyon e além. Uhum. O Bruno Guimarães é um jogador que tem bola pra jogar no Lyon. Perfeito. E além. E o Henrique... Eu acho que não, cara. Eu acho que, na verdade, eu não vi o Henrique nem na top 5 ligas, assim, na verdade. Acho que ele pegaria uma Turquia, uma Rússia, uma Ucrânia. Eu acho, Matheus, que passa por um processo do Henrique entender qual que vai ser o papel dele lá. Se ele conseguir desempenhar... Você pega o time do Ramon, onde o Henrique era um terceiro zagueiro ali, e ele foi muito bem, né, no início da temporada. Se ele conseguir se encaixar taticamente e desempenhar uma função pra ser aquele cara, não diria nem um quebra-galho, mas um cara que assim... Coringa. Pode ser. Assim, ele não vai... O Paquetá, a gente espera do Paquetá o cara que vai decidir jogo, o cara que... Diferente. O Henrique não, né? Então, sei lá, eu desejo boa sorte pra ele aí. Não, acho que... não vou desejar mal. Não, óbvio. Mas assim, eu acho que hoje, do que ele apresentou a carreira inteira dele, eu acho que ele não tem bola pra jogar no Lyon. Mas se ele tendo lá é por mérito dele, e boa sorte. Isso aí. Então, assim, hoje acho que a única que a gente traz envolvendo brasileiros é a do Henrique. E aí, essa eu vou só passar mesmo, não vou... Já prometi que eu ia só passar pelo mercado, a gente já ficou um tempão aqui falando do Henrique. Sérgio Ramos oficialmente não fica no Real, né? Foi confirmado. O destino dele pode ser... Tem aí possibilidades. Manchester City ou Manchester United ou PSG. Ou MSL, ou Vasco, assim. Eu não... Ele pode ir pra onde ele quiser, ele tem mercado em qualquer lugar. E PSG montando um timaço aí, tentando de novo, né? Investir pesado. O Sérgio Ramos eu acho que é um cara estilo Thiago Silva, assim, cara. Ele tá bem veterano já, mas, cara... Ainda dá um caldo, né? Porra, demais. Tá certo, concordo. O PSG aqui fechou com o Donnarumma, um contrato de 5 anos. Não fica no Milan, confirmou que não ficava no Milan, já confirmado no PSG. Ainda tem o CR7 especulado também, tá tudo anotado aqui, né? Não tô devaneando, tá tudo nas headlines aqui. CR7 especulado, né? Ele inclusive chegou a falar que se não fosse permanecer na Juventus, de certa forma ia priorizar a proposta do PSG. Vi ele falando isso. E com essa chegada do Donnarumma também, o Navas vai lá, faz um post enigmático. Pra quem não acompanhou, vou agora esbanjar todo o meu espanhol aqui. Ele soltou um regala tua ausência a quem não valora tu presença. Que para quem não é fluente em espanhol, presenteie a sua ausência a quem não valorizou a sua presença. Ou seja, vocês entenderam. E aí... É o famoso quem quer vai. E eu vou falar a última aí, pra eu não ficar também monopolizando. Tem também no Barcelona, já bem encaminhada. O Depay deu entrevista, né, essa semana na Euro, falando que a negociação tá rolando, tá bem perto. O Koeman também falou que faltam detalhes. Então, assim, muito provavelmente, se nada der errado, o Depay realmente vai ser jogador do Barcelona. Muitos holandeses no Barcelona. Chega de graça, né, porque acabou o contrato dele com o Lyon. De graça não, né, tem que pagar ali, né, caixa do empresário, né, molhar a graninha. Mas não precisa pagar uma transferência, né? E, cara, acho que tem muitos holandeses por causa do treinador. Mas também a situação do Hinaldo, né? Que ia pro Barcelona e não vai. Então... Rolou um chapéu ali.
Cara, eu só acredito que, assim, tem muito atacante bom no Barcelona agora, né? Porque se tu olha, tem Dembélé, tem Messi, tem... Mas você falou que tem muito atacante bom. Começou com o Dembélé, pô. Ah, acho o Dembélé bom jogador, Eu tô só se brincando. machuca. Tem Messi, tem Griezmann, agora tem o Depay, tem o Agüero chegando. Vai Tem o ficar sem Dembélé, mas eu não espaço sei se ali. eu posso falar do Dembélé. Tem o Pedri também, que é um bom valor. Bom, tomara que encaixe esse time do Barcelona. A gente tem saudade de ver o Barcelona numa boa temporada, né? Vai ser tipo Piqué, Alba, De Jong, 20 atacantes. Então tá, então era isso, né? Ficamos por aqui, né? É isso, meu querido. Então tá bom. Então, pô, pra todo mundo que nos assistiu, que nos ouviu, meu muito obrigado. Agradeço também ao Matheus pela Que isso, parceria eu que aqui de agradeço novo. aqui. Vou ficar mais comedido agora. Fiquei Não. nervoso. Semana que vem a gente vai falar de novo de calvície e cabelos grisalhos. Então fique ligado aí, até semana que vem. Valeu, rapaziada. Valeu!